Antes de dormir, você entrega sua mente ao medo ou à paz de Deus. Já pensou que seu travesseiro pode ser um altar? Um altar sagrado, onde você escolhe deitar carregado de preocupações ou descansar sob as asas do Altíssimo. Há um segredo espiritual pouco comentado, mas profundamente transformador. A maneira como você adormece determina o que o céu pode realizar por você enquanto dorme. Neste vídeo, você descobrirá como transformar sua noite em um templo de rendição, onde o medo se cala e a fé começa a agir. E se eu lhe dissesse que existem princípios bíblicos e ensinamentos eternos capazes de blindar sua mente, acalmar seu coração e lhe dar paz mesmo em meio à tempestade? Acompanhe até o fim e entenderá por que Napoleon Hill dizia que o poder criador da mente atua de forma mais intensa entre a vigília e o sono e como isso se conecta às promessas de Deus para quem confia nele. Agora me responda nos comentários. Você tem dormido em paz ou seus pensamentos têm roubado seu descanso? Escreva com sinceridade. Isso pode ser o início da sua cura. O que vou compartilhar pode ser a virada espiritual que sua alma procura. Mas atenção! Sair no meio deste vídeo pode ser como abandonar uma sala antes da revelação final. Você perderia o instante em que a paz de Deus se derrama como óleo sobre a alma cansada. Respire fundo e permita que esta mensagem chegue aonde o barulho do mundo não alcança. Sua cama não é apenas um lugar de repouso. Ela pode se tornar um altar, um espaço sagrado onde você entrega não só o corpo ao descanso, mas a alma ao cuidado divino. Quantas vezes você já se deitou com o coração pesado, pensamentos acelerados, tentando resolver o que está além do seu controle? O travesseiro guarda lágrimas silenciosas e angústias escondidas. Mas Deus vê, Deus ouve e mais, Deus age. A Bíblia mostra que a noite sempre foi um tempo especial de visitação. Foi a noite que Deus chamou Samuel, que revelou sonhos a José, que visitou Paulo na prisão. Foi a noite que Jesus orava em silêncio ao Pai. A escuridão não impede a luz divina de agir, apenas silencia o mundo para que a voz de Deus seja ouvida. Napoleon Hill ensinava que tudo o que a mente repete com fé antes de dormir se transforma em ordem para o subconsciente. Mas e se antes de dormir você entregasse tudo a Deus? Os medos, o amanhã, o que não conseguiu controlar? Esse é o primeiro passo da fé madura. Não palavras bonitas, mas confiança total no invisível. Cada noite pode ser um santuário secreto. Um momento de despir-se das máscaras, ajoelhar-se em espírito e dizer: Pai, eu entrego tudo. A luta agora é tua. Isso não é fraqueza, é fé. Dormir em paz é um ato espiritual. É declarar: Deus, enquanto eu durmo, o Senhor trabalha. Quantas respostas você perdeu por não silenciar a alma antes de dormir? Quantas batalhas internas alimentou quando poderia estar descansando nos braços do Pai? Não permita que sua cama seja campo de guerra. Transforme-a em altar. Entregue tudo: medo, culpa, ansiedade, planos, dívidas, dores. Não esconda nada. Deus só cura o que você revela. Se esta mensagem toca seu coração, escreva nos comentários: Hoje eu transformo minha noite em altar. Escreva e sinta a leveza chegar. Há um silêncio único que só a noite conhece. Quando as luzes se apagam e o mundo desacelera, resta um ruído mais profundo: o interior. Pensamentos repetitivos, culpas antigas, preocupações do amanhã. Mas é nesse instante que o sussurro de Deus quer ser ouvido. Ele não compete com barulhos. Fala na brisa, no silêncio, na pausa. Muitos não percebem sua direção porque se cercam de ruídos até o último minuto. Televisão, redes sociais, notícias carregadas de medo. Tudo isso alimenta a mente subconsciente. Como dizia Hill, a mente aceita como verdade aquilo que é repetido com emoção.
Se você adormece ansioso, semeia ansiedade. Mas se silencia e busca o sussurro de Deus, semeia paz. Antes de dormir, feche não apenas os olhos, mas também as portas da mente para o que não edifica. Esse é o discernimento espiritual. Escolher o que deve entrar na sua noite e o que deve ficar de fora. Jesus buscava lugares silenciosos à noite para orar. Por quê? Porque o silêncio abre espaço para a presença. É nele que Deus responde sem palavras, que o Espírito Santo consola, fortalece e reorganiza o interior. Experimente hoje. Desligue tudo antes de dormir. Luz, celular, ruídos externos. Deite-se em silêncio e diga em espírito: fala, Senhor, estou ouvindo. Deixe esse espaço ser um convite à presença, à paz, à clareza. O silêncio não é ausência, o silêncio é morada. Quem habita nesse lugar encontra o que o mundo não consegue oferecer: descanso verdadeiro. Se você sente a necessidade de experimentar esse silêncio, declare nos comentários: Senhor, ensina-me a ouvir no silêncio. Esse simples gesto já abre espaço para o novo. A noite não é apenas um período de sono, mas também um território espiritual. Enquanto o corpo descansa, o espírito pode ser atacado por memórias, culpas, medos e influências invisíveis, mas reais. Por isso, Deus nos orienta a não deitar desprotegidos, mas revestidos da armadura espiritual. Em Efésios 6 está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. E quais são essas ciladas noturnas? A mente inquieta, a ansiedade disfarçada em excesso de pensamentos, o medo escondido em previsões negativas, as lembranças dolorosas que surgem quando tudo se cala. Napoleon Hill ensinava que o medo é uma das forças mais destrutivas da mente humana e ele se infiltra justamente quando a vigilância diminui, como acontece à noite. Por isso, sua mente precisa estar protegida pelo escudo da fé e pela espada da palavra antes de dormir. Não é necessário um ritual complexo, mas uma decisão interior. Esta noite não me deito desarmado, eu me revisto da fé, eu descanso em aliança com Deus. Ore, declare, mesmo em poucas palavras, fale em voz baixa: nenhum mal me sucederá. O Senhor me guarda enquanto durmo. Essas declarações não são apenas consolo, mas armas espirituais que fortalecem a mente e silenciam vozes invisíveis que tentam perturbar o descanso. Dormir sem essa proteção é como deixar a porta de casa aberta de madrugada. Você não faria isso com sua casa. Então por que faria com a sua alma? Se essa verdade desperta algo em você, escreva nos comentários: eu durmo revestido da armadura de Deus. Essa é a fé em ação. Pense na cena: o mar revolto, o vento forte, o barco balançando e os discípulos em desespero, tentando controlar o incontrolável. E Jesus dormia. Tranquilo. Essa não é apenas uma cena bonita, mas uma revelação profunda. Dormir no meio da tempestade é confiar. É saber que não está sozinho no barco. É entender que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece fora de ordem. Jesus não dormia por ignorar o perigo, mas porque sabia quem estava cuidando de tudo. E você, como tem dormido? Tem se entregado à ansiedade ou à paz que excede o entendimento? Napoleon Hill dizia que o subconsciente aceita como realidade aquilo que é repetido com emoção. Se você adormece pensando que tudo está perdido, seu subconsciente registra isso como verdade. Mas se, como Jesus, você fecha os olhos dizendo: eu confio, meu Pai está cuidando, sua mente recebe esse comando e passa a gerar paz, mesmo que nada mude ao redor. Dormir em paz durante a tempestade é uma declaração de fé. É como dizer: já entreguei, agora descanso. Essa é a chave para noites mais leves, sonhos mais limpos e manhãs mais esperançosas. Não espere a tempestade passar para descansar. Durma em paz
e observe como a tempestade começa a se acalmar. Se você deseja essa fé que repousa mesmo em meio à tormenta, declare nos comentários: Senhor, eu confio mesmo quando não entendo. Essa entrega é a maior força que alguém pode ter. Há momentos em que faltam palavras. A dor é tão íntima e o peso tão grande que já não conseguimos orar como antes. É aí que a fé começa a agir. No silêncio. A fé não grita, não se agita. A fé sussurra, mas move o céu. É no silêncio do coração que a fé verdadeira se manifesta. Napoleon Hill dizia que a fé pode ser despertada por autossugestão, mas quando unida à rendição e à presença de Deus, torna-se uma força criadora, não apenas mental, mas espiritual. A noite é o momento ideal para essa fé silenciosa. Quando já não restam palavras, quando o corpo se rende e a alma permanece, a fé continua agindo. A Bíblia mostra que Ana, mãe de Samuel, orou em silêncio no templo com tanta intensidade que o sacerdote pensou que estivesse embriagada. Mas Deus ouviu. Ele sempre ouve o que os homens não escutam. Se sua fé hoje não tem palavras, não há problema. Deus entende a lágrima que escorre em silêncio, o suspiro profundo do espírito cansado. O importante não é a força da sua voz, mas a entrega da sua fé. Antes de dormir, mesmo que não consiga orar longamente, feche os olhos e diga em espírito: Pai, eu confio no teu silêncio. Você verá como essa simples entrega acalma a alma como nada mais. Se essa mensagem ressoou em você, escreva: mesmo em silêncio, minha fé permanece. Nem toda oração precisa de palavras. Há orações feitas de lágrimas, suspiros e gemidos. E ainda que ninguém compreenda, o céu entende tudo. Romanos 8:26 revela um mistério profundo. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas Ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até no silêncio você é ouvido. Há momentos em que só consegue deitar com o coração apertado, olhar para o teto e permanecer calado. Mas Deus vê, Deus ouve, e o Espírito Santo leva essa dor como intercessão diante do Pai. Napoleon Hill dizia que a mente subconsciente responde ao que é repetido com emoção. O Espírito, porém, vai além. Ele transforma sentimentos profundos em oração verdadeira. Quando a dor for grande demais, não fuja. Entregue. Quando as palavras falharem, respire fundo e diga: Espírito Santo, leva esse peso ao Pai. Esse gesto é mais poderoso do que qualquer oração decorada. Deus não escuta apenas o que você fala, mas também o que sente. Por isso, tantas curas acontecem à noite, quando o corpo descansa e a alma se encontra com Deus. Se você já viveu noites em que só chorou em silêncio e mesmo assim sentiu o consolo divino, declare nos comentários: O Espírito Santo ora por mim quando não sei o que dizer. Escreva como testemunho da graça silenciosa que sustenta você. O perdão é uma chave libertadora. À noite, ele se torna ainda mais essencial, pois dormir guardando mágoas é como deitar sobre espinhos. Os olhos se fecham, mas o coração continua em guerra. Jesus ensinou algo simples e profundo: se tiverdes algo contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe também. Perdoar antes de dormir é uma decisão espiritual. É dizer: não levo essa ferida para o travesseiro. Napoleon Hill afirmava que ressentimentos são bloqueios que impedem a mente de atingir seu potencial máximo, e isso se manifesta em insônia, pensamentos repetitivos e cansaço emocional. Você não foi criado para carregar raiva até o amanhecer. Perdoar não significa justificar o erro, é apenas declarar: não deixarei mais essa dor controlar meu presente. Às vezes, a pessoa que mais precisa do seu perdão é você mesmo. Há noites em que é preciso dizer: eu me perdoo pela culpa, pelos erros, pelo que não consegui. Isso liberta.
Liberta para dormir em paz. Liberta para acordar leve. Liberta para viver sem correntes invisíveis. Antes de dormir, pergunte-se: existe alguém que preciso soltar hoje? Se a resposta for sim, obedeça. Não permita que o sono seja envenenado pelo passado. Transforme-o em cura. Se isso fez sentido, escreva: eu escolho perdoar antes de dormir. Essa decisão simples pode transformar sua vida. A palavra de Deus não é apenas texto, é espada, escudo e fortaleza. Quando declarada antes de dormir, torna-se muralha invisível contra ataques noturnos. O Salmo 4:8 diz: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Não é apenas consolo, mas proteção real sobre mente e coração. Napoleon Hill dizia que ideias repetidas moldam a mente subconsciente. Agora imagine repetir verdades eternas. Antes de dormir, proclame versículos que colocam sua alma sob cobertura divina. É como acender uma luz na escuridão interior e declarar ao invisível: aqui não, aqui habita a luz. A palavra, quando falada com firmeza, confessa, reprograma e protege. Declare: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Essas não são frases para decorar, mas armas espirituais. Cada vez que você declara a palavra, uma nova raiz de fé é plantada, até florescer como força interior, descanso verdadeiro e confiança inabalável. Se deseja começar hoje essa prática, escreva: eu declaro a palavra de Deus sobre meu descanso. Esse ato simples ativa uma nova atmosfera espiritual ao seu redor. A noite não precisa ser apenas o fim de um dia, mas o início de um novo tempo. Um tempo em que você escolhe não apenas dormir, mas se render, adorar em silêncio e entregar sem reservas aquilo que não cabe mais no coração. Adoração não é só música ou palavras bonitas, mas postura. É o coração curvado diante de Deus, mesmo sem entender, dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Isso pode acontecer ali mesmo na sua cama, no último suspiro consciente do dia, na entrega feita antes de fechar os olhos. Napoleon Hill ensinava que a repetição de pensamentos carregados de emoção forma hábitos mentais. Agora imagine o efeito de repetir todas as noites: Deus é fiel, Ele cuida, Ele já está agindo. Esse hábito molda caráter, renova a fé e transforma a identidade. Quando você transforma a noite em rendição, está declarando: não preciso carregar tudo sozinho. Quando transforma a noite em adoração, afirma: mesmo na escuridão, sei quem é a luz. É nesse estado da alma que a paz desce e o céu se move. Antes de dormir, pare alguns minutos, respire fundo e agradeça, ainda que nada tenha mudado, ainda que as respostas não tenham chegado. A gratidão é prova de confiança antes da visão. Torne sua rotina noturna um culto íntimo. Você e Deus, a noite como templo, o coração como altar. Se deseja viver essa adoração silenciosa que transforma o interior, escreva nos comentários: eu transformo minhas noites em rendição e adoração. Permita que esse hábito renove sua fé noite após noite. Dormir, para quem tem fé, não é apenas descansar, é plantar. Cada pensamento e sentimento entregue antes de fechar os olhos é uma semente lançada na terra fértil da mente e do espírito. Napoleon Hill lembrava que o subconsciente trabalha enquanto dormimos, obedecendo às ordens emocionais recebidas antes do sono. O que você planta ao dormir, colhe ao acordar. Se você se deita em medo, insegurança ou reclamação, isso é o que será cultivado. Mas se planta gratidão, fé, esperança, perdão e confiança, ativa uma colheita invisível que se manifestará no tempo certo.
O sono é um portal onde batalhas cessam e sementes crescem em silêncio. A fé não precisa ver para agir. Ela entrega e confia. Transformar a rotina noturna em um momento de propósito é uma decisão estratégica, não apenas espiritual, mas de prosperidade real. Quem dorme alinhado com Deus desperta mais lúcido, focado e fortalecido, pois a mente foi guiada por comandos poderosos durante a noite. Não são necessários grandes recursos. Basta um hábito simples e profundo. Antes de dormir, feche os olhos e diga: Senhor, entrego esta noite em tuas mãos. Eu planto fé, eu planto paz, eu planto prosperidade. Faça isso com sinceridade, emoção e constância. Toda prosperidade começa na mente e toda mente pode ser renovada pela fé. Se essa mensagem fez sentido, escreva nos comentários: meu sono é semente de fé e prosperidade. Declare como quem sela uma nova fase. Essa decisão pode mudar tudo. As noites não precisam ser campos de batalha. Podem ser jardins de fé, altares de rendição e portais para a presença de Deus. Dormir é mais que descanso físico. É um ato espiritual. É confiar como Jesus na tempestade. É silenciar o interior para ouvir o sussurro divino. É perdoar, declarar e adorar, mesmo sem palavras. Napoleon Hill dizia que o pensamento carregado de emoção se torna fé, e a fé, cultivada com intenção, molda a realidade. Agora imagine aplicar isso todas as noites, transformando sua cama em santuário, sua mente em terra fértil e sua fé em prática diária. Não deixe essa mensagem ser só inspiração, torne-a rotina. Se você sentiu que esta palavra é para você, escreva: eu entrego tudo a Deus e descanso na paz dele. Esse ato simples confirma a decisão que você tomou hoje. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo e inscreva-se no canal O Segredo da Riqueza. Assim, mais pessoas podem ser alcançadas com direção, descanso e propósito. Lembre-se, você não precisa dormir com o peso do mundo. Pode entregar tudo a Deus e descansar na paz que só Ele dá. Quando a mente se aquieta e o coração confia, o céu começa a agir em silêncio. Durma em paz. Você está guardado.